O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Estamos aqui em mais um podcast da construção. Eu sou o André, sou coordenador de canais aqui da Construmarket, empresa do Grupo Softplan. A gente está fazendo esse podcast aqui diretamente do Constru Summit e hoje a gente vai bater um papo com essas feras aqui sobre ESG, tá? Apresentando o pessoal que está aqui comigo, a gente tem o Daniel Maio, ele é fundador, sócio e diretor da Mangtech, uma plataforma que simplifica a gestão de ESG, e a jornada também da descarbonização, que é um assunto que a gente vai comentar hoje também, tá? Estamos também com o Wagner Oliveira, diretor de operações sustentáveis do CTE. Eles trabalham com o processo de auditoria, consultoria, dentro de diversos agentes aí da indústria da construção, certo? E a gente também está com a Camila Kotsubo, head de inovação e sustentabilidade da ADN, uma empresa aí que tem obras em mais de 25 cidades, e com certeza é uma referência hoje, dentre outros players que a gente tem do mercado em relação a processos, sustentabilidade. Então a gente tem diversos cases aí, são nossos parceiros, assim como o pessoal do CTE também. E vamos começar, né? Hoje a gente sabe que o ESG deixou de ser basicamente um diferencial dentro das construtoras, certo? Então o ESG está sendo uma política hoje que está realmente sendo necessária e está conseguindo trazer um diferencial dentro da marca da empresa, certo? Eles estão conseguindo utilizar isso de maneira bem estratégica, está focado nessa competitividade, certo, do mercado, e também um pouco em relação à atração de investidores para novas obras. Quais ganhos práticos e estratégicos que a gente consegue trazer com a implementação da política de ESG dentro das construtoras, dentro desses agentes que a gente tem no mercado, pensando nas metas também que a gente tem que colocar do ESG, tá? Aqui eu acho que a gente pode começar o direcionamento da pergunta um pouco mais para o Daniel, né, atuando na consultoria, e depois fiquem à vontade para complementar. Perfeito. André, primeiramente, muito obrigado pelo convite. De fato, o ESG, cada vez mais, né, ele deixou de ser uma vantagem, né, ou um diferencial para ser um pré-requisito, né, em todas as companhias. Eu acho que como ganhos, a gente pode citar algumas coisas. Você já falou da parte de crédito, a importância para os investidores de ter uma iniciativa sustentável. A parte de crédito junto às entidades, então, para as construtoras, para as incorporadoras, muito importante buscar linhas de crédito que são verdes, que são eventualmente até mais baratas. Eu acho que a reputação da companhia, de uma forma geral, a indústria da construção civil é uma indústria intensiva em carbono. O material que ela usa é um material bastante impactante, de uma forma geral, no meio ambiente. E buscar alternativas para isso é uma das formas de reduzir o impacto que você cria, né? As pessoas têm a impressão de que ser ESG custa mais, é mais caro. O ESG também está muito ligado à economia. Você ser sustentável é você também buscar formas de ter economias no teu dia a dia e reduzir os desperdícios, ser mais eficiente na tua obra de uma forma geral. Certo, legal. Complementar algum ponto? Eu acho que tem uma questão muito importante também, né? Além dessa questão que a gente falou, ter realmente investimento em linhas de crédito, por exemplo, a gente está falando de uma geração que quer consumir coisas que são ligadas a práticas ESG, né? A geração Z, ela já não aceita mais, graças a Deus, coisas que realmente não tenham um compromisso social, que tenham uma governança por trás e tragam a pauta de sustentabilidade. Então, a gente não está falando só também do consumo em si, enquanto, né, eu aqui na ponta, enquanto construtora, dos meus clientes, mas eu também estou falando de atração de talentos. Então, assim, as empresas que não têm essa pauta ESG, realmente não me interessam, por exemplo, para eu trabalhar. E muitos dos meus amigos, eu vejo, assim, pelas pessoas que se formaram junto comigo, também não são interessantes para elas, né? Então, a gente tem uma questão também, além dessa questão toda de linha de crédito, de atração de clientes, reputação da marca, muito ligado a isso, mas também uma questão de atração de talento mesmo. E a gente sabe que
mão de obra, acho que no campo está muito difícil, mas uma mão de obra muito qualificada também está bem complicado. Então, assim, as empresas, as pessoas precisam acreditar, né? Hoje a gente trabalha bastante por propósitos, então as pessoas querem cada vez mais trabalhar em empresas que tenham compromisso com essas pautas, né? Sim, o nosso setor hoje passa por uma série de dificuldades, a mão de obra realmente é uma delas, mas é muito bacana ver, enquanto em sociedade, a gente tem trazido essa pauta que hoje é tão significativa, falando de meio ambiente. E falando um pouco mais sobre a parte de economia, pensando nisso daí também, hoje a maioria das construtoras e empresas que vão implementar o ESG, às vezes eles acabam parando somente no E. Eles acabam parando ali somente na parte ambiental, sendo que a gente tem partes agora de processo, tem outros pilares social também, e aí eu acho que a gente consegue trazer os principais benefícios hoje voltado para a economia. Eu queria saber, sabendo em relação a esses 3 pontos, como que a construtora conseguiria, e eles param somente no E, às vezes por conta dessa falta de visão, mas como que ele poderia equilibrar, certo? Esses 3 pilares de uma forma sadia para ser aplicado no dia a dia deles. Eu queria só, antes dessa pergunta, fazer uma complementação com a anterior sobre a questão não só de investimento, mas também uma questão de resiliência climática que vai estar em linha com o que está trazendo agora. Então, é necessário que a gente preste cada vez mais atenção na resiliência do negócio e também da resiliência que esse impacto vai ter a longo prazo. Então, a empresa que hoje coloca a sustentabilidade e o ESG como estratégia de negócio vai ter muito mais segurança de ter impacto menor nessas mudanças climáticas e a resiliência do negócio vai ser muito mais tranquila. E aí, já trazendo para essa questão do E, né, eu coloco a mesma linha. Não dá para você dizer ou implementar o ESG só com implantações de tecnologias ou questões ambientais. A gente costuma dizer que a governança é o principal pilar do ESG. Ou seja, não existe ESG, tem o G. Então, a partir do momento que você estrutura uma governança robusta, com análise, com indicadores, com investigações prévias, você com certeza não vai usar só o E, porque o E vai ser uma estratégia de implementação que vai, de fato, culminar nos demais. E aí, somado a esses 2 fatores, quando a gente olha para uma análise robusta, olhando para a dupla materialidade, tanto de impactos internos como impactos externos, a gente com certeza consegue olhar para o pilar que, normalmente, qualquer referencial que você vai trabalhar de ESG, ele vai focar muito na parte ambiental, na parte do E, mas quando você olha para esses impactos internos da companhia, como que vai gerar impacto no seu negócio, mas também como vai gerar impacto no ambiente, na sociedade, você obrigatoriamente vai trabalhar no S. Então, as coisas se funcionando muito bem como uma estratégia realmente de negócio, não tem como a empresa trabalhar só com E. A pessoa que trabalha só com E porque está fazendo algum tipo de greenwashing ou alguma coisa muito superficial mesmo, que não consegue ver de fato o impacto do seu negócio em cima do ESG. Se a sua empresa ainda não começou a olhar com atenção para ESG, esse é o momento ideal para se atualizar e tem um conteúdo gratuito que pode te ajudar muito nisso. O Cienge lançou um e-book completo sobre ESG na construção civil, trazendo os principais pontos que você precisa considerar para implementar boas práticas ambientais, sociais e de governança na sua construtora ou incorporadora. Se você é gestor, diretor ou sócio e quer entender como o ESG pode ser um diferencial competitivo real, esse e-book é para você. O link para baixar está aqui na descrição. Vale a pena conferir. E se quiser ver mais conteúdos úteis e gratuitos, acesse cienge.com.br. A própria governança, né? A engrenagem que faz girar, assim. A falta de processo, por exemplo, acaba matando o E e o S se você não tem dentro da empresa, né? Então, só a parte de processo em si, mas só a parte de ética, de compliance, etc., que envolve isso, né? Acho que trazendo um pouco assim para exemplos práticos, né, que a gente está falando ali da parte da construtora mesmo, por propósito, nós, do Grupo ADN, a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já tem na habitação um propósito muito forte de diminuição do déficit habitacional, né? Então, acho que a gente já traz tá no nosso core mesmo, né, essa questão do S e o impacto que as construtoras causam. Tanto porque nosso core também é transformar o ambiente natural num ambiente artificial, a gente faz isso, mas como a gente minimiza esses impactos, né? Ele falou sobre a questão da resiliência climática, a gente está no ano de COP30, hoje é o dia do meio ambiente, né? Então, é providencial essa data hoje, mas a gente tem todas essas questões, né, assim, atreladas mesmo. Então, realmente é um ponto que a gente
trabalha muito, a gente impacta muito, né, as comunidades que a gente está. Então a gente chega, a gente precisa de empreiteiros, a gente precisa de mão de obra local, a gente mexe ali com o fluxo da cidade, tem a questão das contrapartidas. Então, assim, é inerente nosso ser ligado ao social. E se você não tem uma estrutura forte de governança por trás, robusta, que ampara por meio de processos e etc., você não sustenta as outras duas. Então, eu não consigo pensar o E sem os outros dois, na verdade. Então, assim, acho que pra gente é muito ligado, né? Também não tem algo que a gente faça que seja só do E, ou só do S, ou só do G. As coisas são muito interdisciplinares, né? Então, acho que são muito complementares entre si. Acaba sendo uma cadeia conectada, né? Sim. Pois é, né? O SG, ele só faz sentido se ele for tratado como um sistema, como um tripé, como você falou, não como uma lista solta. Né? Até mesmo o exemplo que a gente deu aqui, então, de você trabalhar com uma comunidade local, você está, de alguma forma, reduzindo o impacto ambiental. Você está atuando no social, porque você está desenvolvendo a comunidade local durante a obra, né? Buscar o empreiteiro, buscar o peão que mora ali perto da obra. Mas, ao fazer isso, você está reduzindo, por exemplo, o deslocamento. Que ele viria de uma outra cidade, ou que viria de uma distância maior, você está reduzindo a emissão. Então, de novo, você não pode olhar só o E, só o S, só o G. É um tripé, é um sistema, e ele só faz sentido quando ele é tratado desse jeito mesmo. Perfeito, muito legal. E eu fico com uma dúvida aí nesse sentido, certo? A gente tem que tratar isso daí realmente como um processo completo, e a implementação dele também depende de um certo método, certo? Então a minha dúvida basicamente exatamente. Em relação a esse processo de implementação, né? Quais políticas a empresa, a construtora, ela precisa adotar preliminarmente, ou entender a jornada que ela precisa fazer de decisão ou plano de ação para a implementação do ESG, até mesmo antes dela sair fazendo uma divulgação pública que ela está atendendo a esse tipo de critério, né? Quais seriam esses passos iniciais para as construtoras no momento de consultoria? O que vocês trariam? Bom, nós somos a consultoria, né? Então eu posso falar um pouco sobre isso. Como eu comentei anteriormente, primeiro passo, materialidade, né? Ou você usar um framework já desenhado com uma materialidade para o seu negócio, ou você realmente fazer uma análise bem profunda da dupla materialidade do seu negócio para identificar quais são realmente os impactos e aí sim promover as estratégias em cima desse diagnóstico. Vamos dizer que a materialidade seja o diagnóstico. Com base nisso, você realmente começar a construir, primeiro, uma governança sólida, planos, políticas, estratégias que você vai seguir e o que você pode, de fato, implementar. É muito comum a gente se deparar com empresas que têm uma política que você vai olhar, se você fizer isso aqui, você vai ser a empresa mais rentável do mundo. Aí, de fato, quando vai implementar, nada daquilo acontece, de fato. Então, construir realmente políticas e planos que se apliquem à sua realidade, à maturidade da companhia naquele momento, para que você consiga aplicar, de fato, essa aplicação, gerar resultados efetivos e essa eficiência e eficácia da aplicação gere comprometimento com a alta direção, com a empresa como um todo. Isso, de fato, vai permitir que você comunique isso de forma mais estruturada. Legal. Essa aplicação, ela também vai depender ali de dados, com acompanhamento, vamos fazer dessa maneira. Então, a gente imagina que talvez nós também tenhamos a necessidade de alguma ferramenta para trabalhar com o ESG, certo? Hoje, a implementação dessa ferramenta, em relação a algumas resistências possíveis ali, que a empresa sofra de maneira interna, como que uma construtora que quer fazer essa implementação, tanto da solução quanto da política ESG, ela consegue vencer essas barreiras e quais são as barreiras? E acho que depois a Camila também pode completar um pouco do que a ADN passou nesse processo, né? Eu gosto muito de falar de que você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. Então, sem dúvida, o André falou, a gente começa lá com a materialidade, a gente começa com um diagnóstico, a gente começa com a maturidade da empresa, entender onde ela está, o que ela precisa fazer, definir metas, né? E aí você define indicadores que você quer acompanhar. Se você não tem indicadores, se você não tem como medir, você não vai nunca melhorar o que você faz. Tem muita empresa que sai falando, não, em 2030, ou saiu lá atrás falando, nós vamos reduzir X% as nossas emissões, sem sequer saber quantas são as emissões. Porque 2030 estava longe. Era daqui 20 anos, era daqui 15 anos. 2030 é amanhã. Nós já estamos quase em 2026. Né? Estamos chegando à metade do ano de 25. Então, as empresas, muitas vezes, elas se comprometem com números sem sequer saber
como fazer isso daqui, sem pensar num plano e tudo. Então, sem dúvida, a gente tem uma plataforma, a Mank tem uma plataforma que faz justamente a medição, né, de indicadores, mas o André falou muito bem, existe uma etapa antes. Você precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar. A ferramenta ela é um meio para você acompanhar e criar governança de novo, né? Se a gente está falando do ambiental, o ambiental não anda sozinho. A governança do ambiental, tá, por exemplo, então, uma plataforma onde você coleta os dados, onde você acompanha os indicadores, onde você procura ver quais são as otimizações que você pode fazer. Então, eu entendo que, de novo, os indicadores eles estão aí, você tem muito número para olhar, mas você precisa saber aonde você quer chegar, e para isso você precisa saber onde você está. Tudo começa por aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E acontece muito de ter esse tipo de cliente, ter essa atuação, o cliente já se propôs a fazer algum tipo de redução daqui a X tempo e vocês terem que tentar criar um plano de ação para se adequar? Geralmente isso é factível ou eles acabam estando muito longe? Recentemente, eu estava conversando com uma empresa, uma indústria da construção civil, que tem uma meta de redução até 2030, e eu tinha conversado com ela o ano passado, e ao conversar com ela, ela falou, não, mas a gente já mede as emissões, e ela tem uma meta de reduzir emissões no escopo 3, que são os fornecedores, que é a cadeia, que é a parte mais difícil, porque não depende dela engajar. E a primeira vez que a gente conversou com ela, ela falou, não, mas a gente já tem a meta definida e a gente já está medindo as emissões da cadeia. Eu falei, super legal. E aí eu voltei a conversar com ela no começo do mês, no final do mês passado, e o resultado é que, assim, medir a cadeia não resolve, porque ela tem que engajar a cadeia, ela tem que trazer o fornecedor para perto e engajar ele, não? Então a gente falou, e aí, qual foi o resultado? O resultado está muito ruim, estamos muito longe, porque de fato só medir também não resolve, eu preciso de trazer ele para perto. Então, antes da gente prometer assumir qualquer compromisso público, né, é muito importante saber o que dá para entregar. E isso a gente faz com o quê? A gente faz com dados, né? A gente faz com informações, para ter responsabilidade naquilo que você está prometendo. E isso serve até para os fornecedores aí que estão acompanhando a gente. Faça o apoio ao ESG, porque cada vez mais as construtoras também vão precisar que vocês estejam atuando de forma alinhada com essas políticas deles, né? E na ADN, como que foi esse processo de implementação? Vocês ainda têm barreiras hoje lá, algumas dificuldades para seguir com esse processo? Olha, eu não vou ser muito romântica aqui, gente, porque sabe aquela coisa de LinkedIn que ninguém erra, nada dá errado em nenhuma empresa, de trás para frente toda a história dá certo. Gente, é difícil implementar um ESG, tá? Então, assim, acho que a gente vê as outras empresas e fala, gente, mas é tudo maravilhoso, foi tudo fácil, foi tudo incrível. E, cara, na prática, quando a gente começou, assim, né, ai, que maravilha, GRI, SASB, reportes, vai ser maravilhoso, inventário de carbono. Peraí, mas o meu cara lá na obra, ele não tá sabendo separar plástico de vidro. Calma aí, gente, a caçamba aqui de reciclável tem gesso. Eu acho que a gente vai precisar voltar uns passos atrás. É muito difícil, principalmente quando você quer fazer de verdade, né? Isso é até uma coisa que a gente estava conversando com o pessoal da Mangue de manhã, porque assim, a primeira coisa, e a gente teve muito a ajuda do pessoal do CTE, a Jéssica, maravilhosa, ela foi nossa consultora e ajudou a gente durante todo esse processo, né? E foi um choque quando a gente fez o primeiro diagnóstico, porque foi péssimo. E aí a gente falou, meu, teremos um longuíssimo caminho pela frente, só que dá uma clareza, né? O diagnóstico dá uma clareza muito grande do que você precisa fazer. A gente ainda está muito longe de chegar em como a gente quer chegar, e eu acho que todo o setor da construção civil, né, de uma forma geral, assim, porque é difícil implementar. A gente está falando, inclusive, de colaboradores indiretos que a gente precisa sensibilizar, no caso da obra, por exemplo. Então, para de fato a gente fazer acontecer, é realmente muito difícil. Ainda é difícil, hoje bem menos, a gente já está na 4ª edição do Repórter de Sustentabilidade nosso, então tá indo bem, mas é um caminho que a gente teve muito ajuda da consultoria, então isso foi muito importante pra gente, com o pessoal do CTE, então isso acabou ajudando, inclusive foi totalmente aleatório que a gente caiu junto aqui, não é publi, elas contam pra gente depois lá, mas a gente realmente teve essa clareza na fase de diagnóstico, então aí a gente entendeu que teria que haver uma comunicação muito clara interna, a gente usou muito o conceito de casa de vidro, como a gente tá aqui no estúdio de vidro, né, então assim, a gente não pode falar pra fora nada que a gente de fato não esteja fazendo aqui dentro. Então, para fazer aqui dentro de verdade, a gente vai ter um esforço muito maior pra gente. Cara, como é que eu começo, sei lá, em diálogo de segurança do trabalho, introduzindo pautas de sustentabilidade? Como é que eu falo sobre segregação de resíduos?
Logística reversa, como é que eu falo com a minha cadeia de fornecedores para eles aceitarem fazer logística reversa? Que pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos já era para estar acontecendo há muito tempo, tá? Não, na prática não tá. Então, como é que eu falo para eles? Como é que eu sensibilizo, inclusive, os meus fornecedores para isso? Então, assim, é um trabalho de formiguinha contínuo que não tem uma coisa, ai, ufa, agora eu sou ESG. Gente, não tem isso, tá? Eu não sei se é uma ilusão de alguma empresa, já não tenho mais essa ilusão, porque realmente é um trabalho contínuo de conseguir mais um passo, putz, troquei toda a energia para renovável, putz, consegui mais alguns fornecedores de logística reversa, putz, minha segregação agora tá legal, putz, meus colaboradores já entendem agora o que são os 3 pilares, poxa, as métricas para o reporte de sustentabilidade estão cada vez melhores, eu consigo fazer um histórico comparativo bacana para fazer, por exemplo, a questão de carbono mesmo. Como é que você fala que você vai de reduzir em X% se a gente não tem clareza sobre isso, né? Porque o escopo 3 para a construção civil é muito complicado da gente medir, porque a gente está falando de um mercado muito artesanal, em muitos dos casos. Então, assim, é complicado, não tem um momento que acaba, mas é muito satisfatório. Então, assim, a gente está falando de riscos climáticos, a gente está vendo a mudança climática acontecer, a construção civil é responsável por grande parte disso, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar totalmente inteiro para esses assuntos da COP30, inclusive, que vão ser levados. Até acho que uma bola que os meninos podem me ajudar a levantar é a questão da internacionalização. Então, assim, por exemplo, a gente vai trazer e simplesmente aceitar algumas legislações externas que vêm para o Brasil e entram numa realidade que não tem nada a ver, por exemplo, com realidades de Europa ou dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que estar muito atento nessas negociações também, inclusive para a gente mostrar a realidade do Brasil para ser algo exequível e não ser uma realidade utópica de algo que a gente só engole goela abaixo a legislação ou regulamenta, né, de alguma forma que não corresponde à nossa realidade, porque é exatamente a mesma coisa da gente querer implementar ESG sem ter feito um diagnóstico numa empresa antes. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento a esses assuntos e participando ativamente dessas negociações. E não ter algo que é bonito no papel, mas na prática a gente não consegue executar realmente. Exato. Bom, a gente falou aqui sobre diversas dificuldades da implementação do ESG, a gente trouxe aqui possíveis resistências também, pensando ali, desde a pessoa que está no topo da cadeia, acompanhando os indicadores, até a própria gestão ali dentro do canteiro de obras, a conscientização da mão de obra, do pessoal que está no canteiro. E para a gente fechar aqui o nosso papo, queria entender um pouquinho da visão de vocês em relação ao que a gente tem para os próximos anos, né? Então, olhando para o futuro, que tendência você acha que a gente deve seguir? Quais pressões que nós podemos sofrer, né? Talvez uma visão que tenha sido não totalmente baseada no nosso cenário da construção civil brasileiro. Como que vocês enxergam aí os próximos 3, 5, 10 anos da construção civil no que diz respeito a ESG? Eu posso começar aqui falando, né? Eu acho que assim, a questão do ESG de uma forma geral e pegar só um pedaço aqui, no caso de mudança climática, por exemplo, né? Eu não sou ativista, zero, né? Tenho um propósito dentro da Mangue, a gente acredita bastante nisso, mas não é por isso que a gente é necessariamente ativista. Mas a mudança climática é uma coisa que ela está latente. A gente vê todos os anos diversas tragédias climáticas acontecendo, né? O Rio Grande do Sul já vai fazer um ano, já fez um ano, né? E todo ano a gente, infelizmente, tem isso no mundo inteiro acontecendo. As empresas, as pessoas, elas precisam se conscientizar que isso não é uma nuvem que está em cima da Europa, quando a Europa fala que ela quer fazer determinada coisa, então ela criou lá o CBAM, que é para quem exporta, né? A taxa de carbono, não é uma nuvem que está em cima da Europa, está em cima do mundo, né? O aquecimento global é um problema. Então, as empresas, elas precisam entender que isso é risco. O André começou a primeira pergunta falando uma coisa super importante. Como é que você traz isso para dentro da tua companhia? Qual é o impacto que tem uma chuva, uma inundação dentro de uma obra? Qual é o impacto que tem ou que teve a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul nas companhias que perderam estoque, que não puderam transportar matéria-prima, que não puderam transportar produto acabado? Você dá dentro de uma obra, você não está chovendo lá, mas está chovendo no bairro onde você, ou na cidade onde você comprou a tua matéria-prima. Como é que você abastece a tua obra? Esse risco, ele não está só, né, no vizinho, é no dia a dia de todas as companhias. Então, as empresas precisam se conscientizar dos riscos climáticos, né, que tem no negócio delas. Isso não é uma coisa do futuro, já é uma coisa do presente. Eu acrescento, né? Acho que a regulamentação vai bater forte.
né? Então já está assinado a lei para a regulamentação do mercado de carbono. Isso vai mudar completamente o desenho de emissão, impacto, comercialização. Então os negócios vão estar atentos a essas novas regulamentações. Está em consulta pública agora a taxonomia, a sustentabilidade nacional. Também vai determinar critérios mais claros para considerar o que são obras ou empreendimentos ou serviços ambientalmente aceitáveis, que vai permitir um mercado de liberação de crédito mais robusto no Brasil, para de fato os investidores ou os bancos liberarem recurso para que essas mudanças sejam construídas com recurso público ou privado, mas que realmente sejam direcionados para aquilo que vai gerar impacto positivo de fato. Outras coisas que vão acontecer, o mercado cada vez vai mais demandar empreendimentos que tenham menor impacto ambiental, que sejam mais eficientes e mais resilientes. Então isso muda completamente como se projeta, como se constrói e como se opera edificações no Brasil e no mundo como um todo. Então estar atento a essas mudanças que vêm das mudanças climáticas ou que vêm da mudança de perfil, como você comentou, das pessoas que vão adquirir daqui, sei lá, 2 anos, 70%, 80% das pessoas que vão trabalhar nas empresas são geração Y, são geração Z. Então, essa mudança também tem que estar de olho nas construtoras, porque as pessoas vão ocupar esses espaços, vão trabalhar nesses espaços, então precisa estar de olho nesses pontos. E não deixar de olhar tecnologia com softwares. Inteligência artificial vai mudar muito a velocidade com que a gente desenvolve, mas ao mesmo tempo também vai gerar impactos cada vez maiores. A gente está vendo aí o crescimento de data centers, tanto no Brasil como no mundo todo. Há um movimento fortíssimo no Brasil de implantação, inclusive governamental, para que os data centers venham para cá. Isso vai mudar a nossa realidade em termos de recursos hídricos e disponibilidade de energia e que vai aumentar as nossas emissões de carbono. Então, para o mercado nacional também tem que estar de olho que a gente começa a ser local também de inovação, mas também ao mesmo tempo local de exploração das grandes potências, que a gente precisa ficar de olho também qual que vai ser o nosso impacto local também. Eu acho que eu acredito muito no conceito de inovabilidade. Eu não acredito mais em um conceito de inovação afastado da sustentabilidade dos outros 2 pilares, consequentemente, né? Então, eu acho que a gente pensando nisso, a gente também fala sobre materiais um pouco mais sustentáveis. E, assim, eu acho que a gente tem um gap muito grande na construção civil ainda, da falta de investimento no desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, né, mesmo de novos materiais. A gente tem um potencial gigantesco de universidades públicas muito boas aqui e que não se conversam com o mercado. Então, eu acredito muito nisso. Eu realmente, vou falar de novo, eu acho que a COP30 vai trazer uma pressão muito grande de regulamentação no geral, assim. E eu acho que a gente tem que estar de olho nisso, enfim, tem que estar de olho em todas essas discussões mesmo. Acho que a questão de carbono, né, a gente já citou diversas vezes aqui, acho que é um ponto. E eu tenho uma atenção especial para a questão de resíduos, assim. Eu acho que a gente lida muito mal com os resíduos da construção civil ainda. Eu acho que a tecnologia aliada à inovação, ela precisa estar presente, mas a partir das dores do próprio canteiro de obra, de quem está na ponta, não a gente dentro de um escritório lindo, cheio de puff colorido, post-it, pensando, tipo, e se lá no canteiro de obra eu propor tal coisa? E não nasce da dor mesmo, sabe? Então, assim, a gente hoje tem passado muito tempo em canteiro de obra para a gente identificar de fato as dores que vão resolver os problemas para a gente e vão agir na eficiência. Principalmente porque a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma gordura muito pequena ali para trabalhar, né? Então, ontem o seu Walter Patriani até falou que a grande tecnologia do Minha Casa Minha Vida é trabalhar na faixa ali, ter lucro e conseguir entregar tudo isso. Então, eu acho que essas são questões, né? O conceito de inovabilidade, da gente realmente inovar em cima desses temas, para mim, eles são questões que estão latentes aí. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter que aprender a lidar melhor com resíduo, com novos materiais, com resiliência climática, com os empreendimentos estarem preparados para essas mudanças, como foi o caso, por exemplo, da questão do Rio Grande do Sul no ano passado. Então, assim, eu acho que a gente vai inovar muito mais rápido, mas infelizmente, porque as mudanças climáticas não vão deixar mais o tempo que a gente teve para trás. Então, eu acho que as coisas vão acontecer muito mais rápido do que aconteceram até então. Perfeito. Bom, quero agradecer o tempo aqui de vocês, foi muito enriquecedor. Por mim mesmo aqui eu posso falar que eu já estou saindo com uma visão muito mais ampla. E o que eu posso dizer assim para a gente fazer esse desfecho é que a maioria das construtoras, né, o nosso mercado, na verdade, hoje, vai ter que se reinventar, vai ter que olhar para dentro, definir processos, metodologias, políticas
E assim como foi a abertura do nosso evento aqui do Constru Summit, a frase que o Cristiano, nosso CEO, trouxe foi que os processos, ferramentas que nos trouxeram até aqui não são os mesmos que vão nos levar adiante. Então, o nosso setor está muito bem alinhado no que diz respeito a esse raio-x do status quo que a gente está e aonde a gente tem que chegar. E agora a gente precisa de profissionais capacitados, a gente precisa de políticas estratégicas, a gente precisa de ferramentas aderentes, e eu acho que a gente tem tudo para mudar o futuro da indústria da construção no Brasil. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!